Boa noite, Guarulhos. Está iniciando mais uma edição do Guarulhos, do Debate Guarulhos, no Facebook, aí sim, do Guarulhos em Destaque, meu amigo Lucas Braga, e também no YouTube do Geraldo JR da TV. São nossos canais nas plataformas digitais. Boa noite, meu amigo Lucas Braga, e toda a sua família, amigo abençoado, também Felipe Poi, na retaguarda do Debate Guarulhos. Vamos aos destaques do portal guarulhosendestaque.com.br. Senadores alertam para alta no preço dos alimentos. Caixa lança campanha Você no Azul de renegociação de dívidas. É um assunto importante, hein? O atendimento do CadMóvel no Cabo Sul vai até 9 de outubro. Comigo aqui hoje, o meu amigo, presidente do Cicomércio, o advogado doutor Reginaldo Sena. Boa noite, doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigado em aceitar o nosso convite. Boa noite, Geraldo, boa noite ao telespectador, pela oportunidade de estar aqui tratando e atualizando os assuntos mais importantes para o seu público, Geraldo. Agora, você viu na manchete aí uma coisa que você fala que não é prioridade e eu respeito muito. Quando a Caixa fala negociação. Mas será que isso é momento? O cara vai tirar dinheiro da boca dos filhos para negociar alguma coisa com a Caixa? Pois é, Geraldo, são coisas que não dá para entender, né? A questão é que as pessoas, vamos dizer assim, mais humildes e que têm a preocupação com a tese de que o nome é o patrimônio, de que o nome tem que estar limpo e tudo mais. Os bancos, inclusive a Caixa, é um banco como outro qualquer, tem algumas configurações diferentes do ponto de vista social, mas do ponto de vista de banco é banco, não é? Então, o cidadão fala, eu estou com o nome sujo, vou lá pagar. Realmente eu tenho uma opinião, você já me conhece a sua opinião. Sim. Entre nome sujo e comer, é melhor comer, né? Pagar dívida para quê? Então é como dar o auxílio emergencial. Sim, e depois abrir e tá com a mão e tirar com a outra. O cidadão ir lá, meu amigo, se você está passando necessidade, não está conseguindo alimentar a família, para com essa coisa de nome limpo. Meu patrimônio não é meu nome, para com essa conversa. Patrimônio limpo, o nome limpo é a família com a barriga cheia, com comida, com conta de água e luz, porque se você não pagar, cortam mesmo. Agora, por causa de uma dívida de banco, você vai pagar e deixar de comer? Não tem lógica. Os bancos começam a fazer campanhas. Sim, tá cheio de campanhas aí. Até o Galvão Bueno vai ser uma campanha do Boa Vista Serasa, chamando, porque agora as empresas começam a pagar a primeira parcela do décimo. Isso. Né? E fica todo mundo animado. Então, é evidente, doutor Reginaldo Sena, eu concordo com o que você fala. Olha, esses 4 meses de pandemia. Então, quem é que vai priorizar isso? Então é só aquele que ainda é manipulado a ponto de acreditar que o nome é um patrimônio. A menos que você tenha dinheiro suficiente guardado em casa, que comporte você pagar dívida de banco com juros altíssimos, né? Sim. Porque eles falam que dá desconto, lógico que eles dão desconto. Sim. A gordura do banco é enorme, a taxa de juros absurda que eles cobram. Então eu quero aproveitar a oportunidade, não pague dívida. Pagar banco para quê, gente? Guarda o dinheiro. Não sabe o que vai acontecer ano que vem. A economia ainda está gatinhando. Não está tudo isso que todo mundo diz que está, né? O pequeno comerciante, o pequeno lojista, está passando por essa dificuldade, está perdendo emprego. As pessoas estão ficando sem emprego. E você ainda pega um dinheirinho do auxílio emergencial e vai pagar dívida? Não faz isso, meu amigo. Isso não é inteligente. E ontem eu conversei com o seu colega, presidente da ACE, o Silvio Alves. Vamos dar um abraço para o Silvio, um abraço, meu irmão. Geraldo, quando entrevistar o doutor Reginaldo Sena, se eu esquecer que você viesse logo em seguida, ele esteve aqui ontem, pergunte para ele o que ele acha do Pronamp, que o governo liberou 50 bilhões para o Brasil inteiro. É um dinheiro que não chega para o microempresário pelas dificuldades impostas pelo governo federal. Ou seja, é um cinema mudo, né? É um cinema mudo, e eu até agradeço o Silvio fazer essa lembrança, porque é simples. Coloca dinheiro para dizer que para o microempresário arrumar, mas o cara já está endividado, Geraldo. Se tiver com o Serasa, ele não arruma dinheiro. Sim. Então não adianta o governo fazer discurso que tem dinheiro, bilhões no Pronamp e tal, que vai fazer dinheiro, mas ele não consegue pegar o dinheiro, Geraldo. Se tiver com restrição, não pega. Eu já disse aqui, nos primeiros programas da pandemia, lá em abril e maio, quando a gente vinha aqui, e eu dizia, mas cadê o dinheiro para o micro? O cara tem uma folhinha de pagamento lá de 4, 5, até 10 empregados, vai. Esse cara, lembra que eu falei que muitos deles foram para a filha da Caixa Econômica pegar os R$600, o Banco do tem Povo uma loja. De São Paulo não, o Banco do Povo também não consegue. Não consegue. Não consegue. O Banco do Povo do Governo do Estado.
Você pode ter lá, vai lá, o Banco do Povo tem alguns milhões lá para arrumar. Não empresta. Se você tiver uma continha de telefone de R$40 no Serasa, meu amigo, esquece. Então, respondendo à indagação do Silvio, presidente da entidade, da Associação Empresarial e Comercial de Guarulhos, ele tem a mesma informação que eu tenho, as mesmas dificuldades que nós temos. O pequeno, o grande tem dificuldade. Sim. O médio aí, vamos dizer, não imagina o pequeno, que a maioria no comércio, 96% é pequeno, Geraldo. Ele não entra no Banco do Brasil, aliás, ele nem passa na frente do banco. É verdade. O banco nem recebe ele, viu? Não recebe ele. Não, o pequeno não vai. Não é interessante. Então, o governo federal faz discurso, libera dinheiro, mas na prática não tem Pronamp, não tem juros zero, não tem nada. Não tem BNDES, não tem nada. Os pequenos não têm apoio de lugar nenhum e não conseguem dinheiro mesmo. Agora, doutor Reginaldo Sena, por que será que o governo federal, ele muitas vezes pressionados por um determinado grupo, né? Ele foi pressionado agora, por exemplo, com esse aumento dos alimentos, a retirar o imposto de produtos que chegam no Brasil, os produtos importados, para justamente combater o aumento do arroz e do óleo de soja. A pressão de quem senta numa cadeira em Brasília é uma pressão tão alta porque os grupos que ainda dominam a economia, eles não pensam em perder essa hegemonia. Eu estou errado. Na verdade, o que ocorre, por que o preço está aumentando também? Tem vários fatores, mas um dos fatores é a exportação, né? Nós estamos exportando muito para a China. A China está comprando muito alimento aqui. Quer dizer, em vez de você ficar reduzindo taxa de produto que entra, vamos tentar limitar o que sai. Porque senão, como é que fica, né? Aí é injusto, porque o grande empresário, o grande produtor vende lá para outro país, ganha dinheiro, muito dinheiro, e lá fora é bom, né? Porque o cara paga mais barato porque o dólar aqui está mais caro, né? Sim. Então justifica a exportação. Então não é fácil, não é uma conta fechada. Porque vou baixar o produto que entra. Mas tem empresários no Brasil, tem indústria, tem segmento de produção que não vende para fora. Sim. Tá certo? Então, quando você traz produto aqui com a ideia de que você vai baixar o preço, você vai prejudicar aquele que está tentando vender, o pequeno está tentando vender aqui, porque entra uma concorrência desleal e ele não tem estrutura para vender para outro país, para vender para fora. Então, eu acho que tem que fazer uma política de equilíbrio aí. Ora, se para esse produto é 1.000 toneladas, o Brasil consome 300 toneladas, ou 300 mil toneladas, 700 mil, você vende, tá? O cara vai lá e vende as 1.000 tonelada, tudo lá para fora, e aqui dentro fica sem nada, o que acontece? O pouco que fica, aumenta o preço. Então, eu acho que tem que haver uma política no sentido de fazer um equilíbrio entre importação e exportação, dando prioridade ao consumidor brasileiro, a nós que consumimos primeiro, porque senão, abre a porteira, o grande produtor vende lá para fora, ganha muito dinheiro, e nós aqui ficamos pagando caro pelo que sobra. Essa conta não fecha. Agora, doutor Reginaldo Sena, algo que me chama a atenção é que sempre a conta, quem paga somos nós. E há uma preocupação no governo federal, porque o ano de eleição, o vice dele está correndo o trecho dizendo que está falando do presidente. Mas numa parcela grande da sociedade que está acompanhando essas informações, opa, peraí, você está me pedindo apoio no momento onde a sociedade está pagando a conta? Vai se pensar duas vezes. Então, aqui precisa pensar em que tipo de autoridade, falam tanto do mito, né? Que autoridade é essa? A autoridade para fazer discurso contra os opositores, fazer o ataque aos opositores? E cadê a autoridade para ir para cima dos poderosos que está fazendo com que o cidadão comum pague um arroz muito caro e um feijão muito caro? Cadê a autoridade? Essa autoridade não existe? Aí fica fazendo comparação, não, porque o outro candidato, o outro partido, a outra ideologia fazia isso. Não, estou falando agora, estou falando hoje, né, 10 de setembro de 2020, a gente vendo os absurdos de produto da cesta básica subindo absurdamente. Essa autoridade ele tinha que existir. Cadê a autoridade dele? Não é? Então teria que baixar alguma decisão dizendo que produto das cestas básicas tem que limitar, porque aí o que acontece? Todo mundo sofre na cadeia, porque o mercado... Eu não vou nem falar de grandes redes, né? Eu vou falar de redes pequenas, como a rede Mercado X do Silvio. Ele é um pequeno, ele não tem estrutura de competir com o Carrefour da vida, com o Extra, que vai lá, tem até produto próprio, né? Sim. Então ele recebe produto mais caro do produtor, na linha, e está aqui, né? O arroz ele vai comprar aqui atrás do distribuidor, sem mais de quem. Quer dizer, ele pega o produto caro, quando ele põe na gôndola, quem sofre as consequências? É ele. E quem vendeu para ele caro e que aumentou o preço,
não está na rede para sofrer pressão. Então eu fico realmente preocupado com esses pequenos empresários do ramo de alimento, porque eles estão pagando o preço por aquilo que não é culpa deles. As grandes redes, sim, eu acho que essas têm bagagem, sim, para negociar preço. Mas elas entram na seara de que todo mundo está fazendo, né? Bom, eu poderia baixar o preço, mas já que está todo mundo vendendo caro, eu vou vender caro também. Nesse momento, teria que entrar, então, a autoridade desse presidente, que é o Bambambam, que faz acontece, e neste momento dizer, opa, peraí, não vou aumentar o arroz isso não, meu. Isso aqui é cesta básica, isso aqui é alimento do povo. Cadê a autoridade? Essa autoridade não funciona? Essa autoridade não existe? Não é? Que negócio é esse de agora dizer que é o mito que resolve tudo? Resolve o básico. Sabe o que é o básico que resolve? É a comida no prato das pessoas mais humildes. Não dá para você ir no mercado pagar quase R$30 um pacote de arroz, que eu ouvi dizer que já passou de 30 já. Pacote de 5 quilos. Então não dá para ser assim. É agora que tem que ter autoridade e fazer valer o que tanto prega, que na prática não funciona, basta ver a questão dos alimentos. Estou conversando com o presidente do Sicomércio, o advogado Dr. Reginaldo Sena. Agora, presidente, um detalhe que me chama a atenção, quando eu falo que a conta não soma, olha só, quando iniciou a pandemia, há 5 meses atrás, o que aconteceu? Todos foram às compras. Eu me recordo que eu estava fazendo compra no hipermercado, esses varejão da cidade. Eu olhei a fila para entrar, quer dizer, deixa eu corrigir, estava tentando entrar. Uhum. E eu vi aqueles carros lotados de mercadoria. Isso era mais ou menos... Isso lá no comecinho, lá no finalzinho de março. Aí, fui no outro dia, o pessoal não tinha que refazer o estoque, porque as pessoas estão assustadas, elas não querem sair de casa. Uhum. O que passa na minha visão? O empresário descobriu que produto de primeira necessidade, o consumidor faz qualquer negócio. Ele deixa de viajar, mas a comida... Então, o aumento, ele vai pagar o aumento, mas você não vê nenhuma entidade de classe defendendo o consumidor. Até agora, se tiver alguém do PROCON nacional, eu não vi. Isso é preocupante, porque o consumidor não é uma categoria organizada, como é o Sicomércio, como é a Associação Comercial, todas as entidades. E esta lógica do Geraldo, pode não ser sua, o empresário sabe disso. O presidente da República sabe que o consumidor não é uma entidade de classe organizada. Se o Ministério Público não for motivado a fazer uma denúncia, aí o PROCON ele é ágil, mas se não fizer, o consumidor vai pagar todos os aumentos, a imprensa vai fazer enquete, vai ficar, eu estou descontente, mas vai pagar. Ou estou equivocado? Veja que a relação de consumo ela tem toda uma hierarquia, Geraldo, que vem desde federal, estadual e municipal. O problema é que tem alguns órgãos públicos de defesa do consumidor que fazem disso palanque político. Sim. Tem figuras aqui que usam os PROCONs para ir para a televisão e bota o fiscal na frente para fazer palanque político. Aquilo ali não é defender o povo. Aquilo ali é palanque político. Sim. Quando eu vejo o PROCON atuando e o cara com uma câmera na frente fazendo reportagem, ele está usando um organismo público para benefício próprio. Porque na hierarquia de defesa do consumidor, você tem o Ministério da Justiça, Sim. que tem lá o Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, que é muito forte. Você tem as fundações PROCONs dos estados e você tem os PROCONs local. Esse tipo de acontecimento, de reajuste absurdo, tem legislação própria, né, específica que trata desse tema, crime contra as relações de consumo, crime contra a saúde pública, enriquecimento ilícito, tem todo um arcabouço jurídico gigante, que se os PROCONs quisessem, não fariam esse barulho que faz na frente de câmera para ganhar voto. Verdade. Estariam chamando em grandes reuniões, podia começar por Brasília, viu? Não tenha dúvida. O Ministério da Justiça podia começar por lá. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor deveria chamar por lá uma grande reunião com os grandes varejistas e grandes distribuidores, botar a lei na mesa e dizer, vem aqui. Está aqui a lei. Tem lei, Geraldo.
Sim. O que eles estão fazendo aí, você como advogado também, sabe disso? Sim, sim. Tem lei específica que trata esse assunto. Como é que o arroz custava, sei lá, R$18, 16, 15, 14, 18 reais aqui, agora está custando 30. Tem que ter uma explicação para isso. Então, se o Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor chama todo esse bloco e diz, olha, é o seguinte, você tem tal prazo para abaixar o preço, senão você vai começar a ser multado. Você está praticando crime aqui, pelas relações de consumo. Não é? As fundações estaduais, a mesma coisa. Poderia chamar os PROCONs, reunir os PROCONs, chamar os grandes distribuidores aqui em São Paulo, numa mesa de entendimento. Não fazer palanque, não. É para botar os caras na mesa e dizer, escuta, explica para mim, como é que o teu arroz subiu tanto? Agora, pega o distribuidor lá, que lá na ponta lá, Sim. aquele que sai do produtor do arroz, Sim. né? Que vai para o grande distribuidor, até chegar na cadeia, porque não adianta ficar só chamando o mercado. Tem que chamar os grandes que produzem o arroz, o feijão, o café, os grandes, que são grandes produtores agrícolas. Você sabe disso. E que tem um poder no Congresso Nacional absurdo. Meu Deus. Tá certo? Deputados e deputados. Será que é por isso que não chamam? Né? É estranho isso. É a bancada agrária lá, a bancada latifundiária. Latifundiária. A bancada do latifúndio, a bancada do latifúndio no Congresso, que são vários deputados que estão lá bancados por eles. Por que não chama? O governo federal também tem uma secretaria. Tem a passada de culpa. O governo federal tem uma secretaria, um ministério específico. Que é o Ministério da Justiça. Ministério da Agricultura, meu filho. Tem uma ministra lá que ela é a liderança no meio deles. Essa mulher está lá lidando o tempo todo com os grandes produtores agrícolas. Cadê esse povo que não age em defesa do povo que está aqui embaixo? Ou é só para ficar fazendo discurso em rede social e dizendo que é um mito em defesa da família e Deus em primeiro lugar e o cara aqui passando fome e comprando arroz a R$40. Porque, Geraldo, tem um detalhe importante. Sim. É assim, meu irmão. Tem uma camada nós aqui, que fazemos parte dessa camada, a gente pode ir lá e comprar um pacote de arroz, mesmo que ele subir de preço. Sim. E as pessoas que estão aqui embaixo desempregadas, Geraldo? Não compra. Não compra, Geraldo. Vai passar necessidade. Não compra. Não adianta ficar fazendo campanha para ajudar famintos em outro país, se aqui começa a ter muito de faminto, porque o arroz está muito caro, o feijão está muito caro, a carne ninguém nem se fala, né? Ninguém nem se come carne mais. A pessoa não compra. Então, o governo é um governo de sociedade, então use os seus instrumentos legais que ele possui, e não é instrumento de perseguição, que está sendo, de certa forma, autoritário, nada disso. É só usar as leis. Não é isso? Concordo com você, meu amigo doutor Reginaldo Sena. Eu vou fazer um intervalo de 1 minuto, Lucas Braga. Daqui a pouco a gente volta com o Debate Guarulhos na tela. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação. Vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o Debate Guarulhos, da tela da TV Guarulhos. Conversando com o presidente de comércio, doutor Reginaldo Sena. Doutor Reginaldo Sena, e o comércio, antes do doutor Reginaldo Sena, deixa eu ajeitar aqui a xícara. Lucas, tô crapo. Eu vou ter que fazer um risquinho aqui, hein? Olha o Facebook do Guarulhos em Destaque, de segunda a sexta, sempre às 20h30 na página do Guarulhos em Destaque. Debate Guarulhos, de segunda a sexta. Perdeu? Vai no YouTube, Geraldo JR da TV. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Volto com o doutor Reginaldo Sena. O comércio ainda não abriu as portas. Abriu, mas as pessoas ainda não entraram para consumir e existem vários segmentos que ainda não fechou a conta. O segmento do comércio, já, na sua maioria, é porque é assim, né? Você vê, acabou a pandemia, a loja está cheia, né? E não está. As pessoas, muita gente ainda tem a sua consciência e não está indo para a rua comprar de qualquer jeito. Então as vendas não fecham a despesa. Sim. Tá certo? Antes da pandemia, a loja tinha lá
o seu movimento que se pagava. Hoje o que acontece? O movimento está voltando aos poucos, mas o que o estabelecimento está vendendo não está fechando a conta, não está pagando a conta. Então esse é o problema que nós não vamos resolver, e a expectativa é o Natal, esperamos que o Natal tenha algum fôlego, mas o que as empresas perderam, o que o pequeno comerciante principalmente perdeu, os grandes perderam também, mas tem uma estrutura maior para suportar isso, fazer gestão, e sai disso mais rápido do que o pequeno. Mas o pequeno, Geraldo, ele voltou a trabalhar com dívida acumulada. Esse cara está com a loja aberta, está vendendo para pagar dívida, ele não está ganhando dinheiro. Então essa sensibilidade a gente precisa ter e deixar claro de que é um processo de transição, que o cara está começando do zero em cima de uma dívida que ele não tinha. Então do ponto de vista da economia, o comércio não está vendendo como vendia antes da pandemia, antes do coronavírus, e ele vai demorar um certo tempo para se recuperar. Recuperar quando? Quando ele quitar suas dívidas, que ele não tinha dívida gerada no período de 4 meses que ele ficou parado. Agora, doutor Reginaldo Sena, é de se lembrar que existem culpados pelo fechamento demorado do comércio. Primeiro o Supremo, dando autoridade aos governadores e tirando do município. Achei um exagero, porque, gente, você fecha o comércio, mas as pessoas andam de metrô, andam de ônibus, tá certo? E próximas uma da outra. E aí? Você quer mais contato do que no transporte público? Já tem que dar um desconto aí, porque a gente viveu uma realidade que a humanidade nunca viveu. Não, sim. A humanidade nunca viveu. Não é? Não dá pra gente aqui, eu vejo as pessoas aí desinformadas, criticando este ou aquele, falando mal do STF, da Justiça. Nós vivemos um momento, Geraldo, que foi difícil, decisões tomadas, você mesmo vê aqui, vários governos no Brasil decidiam uma coisa e votavam outra. Prefeitos também decidiam uma coisa e votavam outra. O que a gente espera é sair dessa, Geraldo. Não dá pra gente agora ficar tentando mensurar quem errou mais ou quem errou menos, numa situação que a gente estava no escuro, né? Lá em fevereiro, quando se fechou, dizia, é só 15 dias, não é isso? Foi. Só 15 dias. Então, dia 20 de março fecha, final de março abre. Foi. Quem imaginaria que ia parar o mundo? Aí começou a demorar, aí começou outro país, daqui a pouco fechou tudo, os aeroportos. Você lembra que o aeroporto demorou para fechar aqui em Guarulhos? Sim. Demorou um tempo para fechar. O aeroporto não foi um dos primeiros, tá certo? Porque estava todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. E aí, meu amigo, quando foi entender, já morreu milhares de pessoas. E aí, quando foi entender, a situação começa a voltar ao seu normal, e que não voltou totalmente, porque ainda temos alguns riscos. Agora, eu fico imaginando o microempreendedor, nós abrimos um programa falando disso, há uma preocupação do governo local, criando a casa do microempreendedor, com a participação do Sincomércio, ACE, ACEAG, Banco do Povo, Sebrae, quem mais? São esses, né? A ECG, que é a Associação de Empresas Contábeis de Guarulhos, né? Mas você não faz milagre, viu, Lucas? Não faz milagre. Quando o cara se depara com os problemas que ele tem, são problemas financeiros. Porque quando eu falei aqui, e eu sei que eu vou ser muito criticado nas redes sociais, Geraldo, você não se preocupa com a saúde, me preocupo. E o plano B para essas pessoas que estão fechando o comércio? Muitas pessoas estão desempregadas em virtude do segmento onde trabalhavam. Esse segmento não está tendo gente para entrar, para consumir. Que tipo de história você vai contar? Você que agora está me criticando na rede social, eu até entendo que a prioridade é a vida. Mas e um planejamento? Tanto se falou, e o microempreendedor, doutor Reginaldo Sena, respeitando a sua opinião e dos senhores e das senhoras, ele continua completamente abandonado. Na verdade, assim, Geraldo, as pessoas que fazem esse discurso que a prioridade é a vida, é porque não está faltando arroz na sua casa, sim, a conta de luz não foi cortada, sim, entendeu? A conta de água está lá, ele consegue comer uma carninha todo dia, não é? Então é fácil fazer o discurso que primeiro é a vida, quando você tem condição para comer e para pagar uma conta de água e luz. E para aquele que não tem? E para aquele que está desempregado e que levanta cedo e não tem o que comer? Pois é. Para esse cara cabe o mesmo discurso, a prioridade é a vida? Então, gente, precisa tomar muito cuidado com esse tipo de conversa, porque boa parte das pessoas julga conforme o seu interesse.
Não é nem interesse, é o seu modo de vida, o seu viver. Quer dizer, eu falo mal de alguém, ou eu falo mal de algum político, mas eu estou com a minha vida tranquila. Talvez se eu estivesse vivendo a vida dramática daqueles que estão com fome e que estão desempregados e que tem que pedir para a família ou para um amigo para comer, talvez pensasse diferente. Então é importante ter essa visão crítica. É claro que é justo as pessoas fazerem crítica. Agora, lembre sempre que não dá para você fazer uma análise com base na tua vida, com base na tua modelagem de viver, enquanto você não tem ideia de como as pessoas estão vivendo aí fora. Agora, esse meu discurso não é um discurso pronto. Você sabe o quanto a gente anda nessa cidade. Uhum. Você é um desbravador. Uhum. Eu fico imaginando que tipo de mensagem o presidente do Sincomércio passa para o seu associado, porque imagino a quantidade de pessoas que te procuram diariamente para ouvir uma sugestão, para ouvir algo que tire ele do marasmo, vamos dizer assim. Geraldo, a gente tem um programa na rede social, na página do Sincomércio, que é o Venda Mais Comércio, que a gente faz um programa toda terça-feira ao ar, vai ao vivo, melhor dizendo. E a gente está lançando o Marketplace agora, até o mês que vem, o primeiro Marketplace de venda online criado por um sindicato. Ele é igual aos principais portais do Brasil que você imaginar, vai pagar cartão de crédito, cartão de débito, PicPay, você vai ter transporte para entrega, vai ter tudo. O comerciante está se cadastrando lá, e o que é interessante, os grandes portais cobram a média de 16% para venda no portal dele. Nós vamos cobrar 5%. Então é 3 vezes mais barato. Então eu estou assistindo, e essa pergunta sua é muito boa, eu estou vivendo as pessoas indo lá para o sindicato toda terça-feira. Você pode assistir ao vivo no Sincomércio Guarulhos, que é o nosso Facebook, no Instagram também Sincomércio Guarulhos, e no YouTube Sincomércio Play, toda terça-feira às 11 horas da manhã. Aliás, entra agora na nossa página do Sincomércio Guarulhos, você vai ver lá vários comerciantes, vídeos cultos que a gente faz, eles indo lá, Geraldo, eles vendem o seu produto. É que tem pessoas que caíram e estão sem forças para levantar. Agora, está nascendo um grupo de empreendedores, as pessoas, e aí eu digo porque eu estou lá conversando com eles, é um cabeleireiro, é um que faz o bolo, é um que faz pintura, o outro aula de canto, e o outro tem um produto, o outro vende moto. Então, olha, está uma loucura. Então, respondendo a tua pergunta, a mensagem que eu quero passar é a mensagem que eu estou recebendo. Existem pessoas que estão desbravando em cima da dificuldade que elas estão passando, enquanto o mundo está dizendo que não vai dar, elas estão indo para cima, Geraldo. Então eu acredito muito nesse empreendedor, ele tem uma fé, uma certeza de que ele vai vencer, porque querendo ou não, tem gente que precisa cortar o cabelo, querendo ou não, tem gente que vai comprar um bolo, querendo ou não, tem gente que vai comprar uma moto, querendo ou não, tem gente que vai comprar um pneu, querendo ou não, tem gente que vai comprar um celular, querendo ou não, tem gente que vai comprar lá um produto de beleza, um perfume, um shampoo. Essas pessoas acreditam tanto que eu me emociono toda terça-feira às 11 horas da manhã. Agora, doutor Gidalcino, presidente do Sincomércio, as eleições estão aí. Não tem como não fazer um comparativo. Uhum. Hoje você tem desemprego, Uhum. que é o fiel da balança, é o emprego. Você tem essa questão o comércio está se reinventando. Uhum. Qual será o discurso do político esse ano? Olha, falando de Guarulhos, eu lembro de uma frase que o prefeito Guti falou lá atrás, que ele dizia assim: eu posso não ajudar, mas não vou atrapalhar. Tá certo? Essa foi uma informação importante, foi uma mensagem importante que o prefeito nos deu lá no comecinho do mandato dele. Eu quero fazer um registro aí, falando da nossa terra, falando de Guarulhos, que durante a pandemia nós encontramos todo o apoio da prefeitura, dos secretários. Claro, gente, não é perfeito 100%, uma falha aqui e outra ali, mas eu quero poder afirmar de que a gente teve várias reuniões, não só eu, como as outras entidades da nossa cidade, como a CE, o CIESP, a SEAG, a ECG, o prefeito, a gente discutia decretos, como abrir o comércio, como não abrir, enquanto o Estado decidiu uma coisa, a gente já foi aqui, decidiu outra, o prefeito nunca decidiu sozinho. Então eu tenho autonomia e autoridade para dizer de que esse cara é o cara certo para continuar nesse mandato que entra, porque quando a gente precisou, claro que ele fez a obrigação dele.
Alguém pode dizer, mas sim, fez a obrigação. Mas uma coisa é você fazer a obrigação simplesmente, fazer a obrigação por obrigação. Uma outra coisa é você fazer a obrigação como propósito, como missão. É você estar ali estudando uma saída em conjunto com as entidades, vendo a melhor forma, se preocupando em resolver. A outra coisa por obrigação é dizer, é aqui, pronto, faz assim e acabou, como o governo do Estado fez aqui no Estado de São Paulo. Então, em Guarulhos, a gente teve toda essa participação e a gente foi muito ouvido no momento mais oportuno. Então, pensando na eleição, eu espero que o prefeito consiga se reeleger, porque a gente tem sim um apoio para estar discutindo o emprego, para estar discutindo vários temas que a cidade precisa, e nós temos que ter esse apoio e essa compreensão. Não é aquele político que está lá sentado no seu trono e só lembra nos momentos de eleição. A gente sempre teve esse apoio, essa participação. Eu espero que isso aconteça e que a gente acabe com essa questão ideológica, tá certo, Geraldo? E a gente pense na cidade, porque a eleição é municipal, o melhor líder político para nos ajudar, porque sozinho ele não faz nada, precisa do apoio da sociedade. Doutor Reginaldo Sena, muitíssimo obrigado, meu amigo. Obrigado, Geraldo. Forte abraço. Até a próxima. Conversei, portanto, no dia de hoje com o presidente do Sincomércio, doutor Reginaldo Sena. E você me acompanha também, de segunda a sexta, no Facebook do Guarulhos em Destaque. Com Lucas Braga e Felipe Poi, eu sou Geraldo Júnior. Boa noite.